Olá pessoal, eu me chamo Silvio e trabalho aqui no Nerds da Programação, no blog Nerds da Programação. Eu vou estar com vocês criando um projeto completo usando JSP, Servlet 3, JSTL, Drive JDBC usando MySQL. Também vamos ao Spring Security. E a cada tutorial que eu for criando aqui no blog, eu vou estar criando uma videoaula passo a passo com vocês também. Então vai ter sempre um tutorial e vai ter sempre uma videoaula. Eu finalizei este tutorial até a criação da classe entidade do endereço. E aí nesse tutorial eu vou criar essa videoaula até essa parte. Assim que for criando outras partes do tutorial, eu vou fazendo a videoaula também para a gente mostrando, para ir mostrando alguns macetes, alguns atalhos do NetBeans e tudo mais. Como acabei de falar, nesse tutorial eu também descrevo aqui, a gente vai usar o NetBeans para desenvolver. Mas quem quiser usar o Eclipse e tiver dúvidas aí na criação do projeto, posta ali nos comentários que a gente vai auxiliando aí, tirando as dúvidas conforme precisar. Deixei pronto aqui o diagrama de classe. No nosso projeto a gente vai seguir esse diagrama de classe aqui com o exemplo, né? Eu vou ter herança, então vou mostrar para vocês como é que faz para desenvolver usando herança. Cliente fornecedor é uma pessoa, eles têm em comum um nome e um e-mail, e tem aqui diferentes CPF, RG e o nascimento para o cliente. O fornecedor tem CNPJ, inscrição estadual e se ele está ativo ou não. Todo fornecedor vai ter um endereço, então aqui na herança com pessoa eu tenho endereço, logrador, o bairro, cidade e estado, e todo cliente fornecedor também pode ter um ou mais telefone, uma lista de telefone aí. Então também vou ter um relacionamento de um para muitos aqui e de um para um aqui com o endereço. Então esse vai ser o diagrama que a gente vai estar seguindo aí. Pode ser que a gente venha fazer alguma alteração, se for preciso a gente atualiza o diagrama, certo? Então, como foi descrito lá no blog, a gente vai usar o NetBeans e eu vou mostrar aqui como cria o projeto e como aqui a gente começa criando a classe da entidade usando o MVC com vocês aí. Aqui no projeto, existem várias maneiras de criar um novo projeto, pode vir em arquivo, novo projeto. Eu gosto, acabei clicando aqui em alguma coisa que não era. Eu gosto de vir aqui, deixa eu fechar isso aqui que eu cliquei sem querer. Eu gosto de vir aqui nessa parte, novo projeto, escolho Java Web, aplicação web ali, vou dar um próximo, descrevo aqui o nome do projeto, a gente vai chamar de Servlet, conforme o blog, né? Servlet Nerds. Aqui no nome do projeto eu posso dar espaço, vai ser o nome da pasta, o diretório que o NetBeans vai criar. Se eu quiser, na localização do projeto, eu posso aqui procurar e gravar em qualquer parte da minha máquina, no meu computador. Eu vou deixar dentro da pasta NetBeans que o próprio NetBeans cria, mas poderia colocar na área de trabalho, onde for necessário. NetBeans não tem problema aí aonde você salva seu projeto. Aqui, ó, usar pasta dedicada para armazenamento de bibliotecas, eu vou deixar selecionado, sendo assim, quando eu criar o projeto, o NetBeans vai criar uma pasta chamada lib, e é onde ele vai deixar as bibliotecas que a gente vai usar no projeto. Por que é legal isso? Porque quando você for pegar, por exemplo, seu projeto e levar para uma outra máquina, todas as bibliotecas do projeto vai estar dentro dessa pasta, você não precisa ficar procurando lá as lib novamente lá na outra máquina. Ele já vai estar junto, ele já vai achar e vai estar tudo certo aí. Isso é interessante. Então, aconselho usar, deixar selecionado aqui e deixar o NetBeans criar, que é todas as bibliotecas que usar no projeto vai estar ali. Vou dar um próximo. Nós vamos estar usando o Tomcat aqui como servidor. Quem não tem o Tomcat, tem tutoriais na internet explicando passo a passo como colocar, né, no NetBeans. Se vocês não tiverem e tiver dificuldade, posta lá no blog que eu auxilio vocês, certo? Aqui na versão Java E eu vou usar o Java 7. Eu vou dar um próximo aqui, mas vocês podem finalizar se quiserem. Vou dar um próximo só para mostrar essa outra tela, que eu poderia estar selecionando aqui alguns frameworks, Spring MVC, Java Serve Face, Struts, Hibernate. Para esse projeto a gente não vai usar nenhum deles, certo? A gente vai usar o Servlet 3, que também é fácil de criar ali direto pelo NetBeans. Então aqui não vou selecionar nenhum deles. Vou finalizar.
ele vai estar criando então o projeto no diretório que eu coloquei, no NetBeans. A página principal dele aqui, ele cria um index.html, que por enquanto a gente não vai usar, mas depois pode ser a página que vai ter o nosso login para o projeto. Vou fechá-la por enquanto aqui. A estrutura que o NetBeans cria a página web, já com a pasta diretório metainf e webinf. O webinf ainda não tem arquivo algum, depois a gente vai criar o web.xml futuramente aí. Pacote código fonte, está vazio, a gente vai criar nossas classes Java. Aqui na bibliotecas ele já traz o JDK e o próprio servidor e o arquivo de configuração, o manifesto, entre outros aí. Então, vamos criar agora a nossa classe da entidade. Botão direito em cima aqui de pacote código fonte, novo, classe Java. Aqui na classe da entidade, conforme nosso diagrama, eu vou começar trabalhando aqui no endereço, que vai ter logradouro, bairro, cidade, estado e também o identificador, que vai corresponder à chave primária do banco de dados. Eu vou chamar de ID. No diagrama de classe não é obrigatório ficar visível, a gente já supõe já que é a classe da entidade, né? Menos para os dois aqui que vai herdar de pessoa. Então, cliente e fornecedor vai herdar o identificador de pessoa. Então, eu vou criar com vocês também num próximo tutorial. Vamos primeiro trabalhar aqui no endereço. Então, eu vou começar criando o identificador lá da classe endereço. Vou primeiro criar a classe endereço, né? Endereço, vou criar o pacote. Lembra, por padrão, o nome da classe em Java tem que ser com letra maiúscula, o nome do pacote tudo minúsculo. Vou criar aqui br.com.servlet_nerds para seguir o tutorial, né? Entidade, então vou chamar meu pacote de entidade. Vocês podem dar o nome que quiserem, muita gente coloca Pojo, modelo, eu vou chamar de entidade. Vou finalizar, então ele vai estar criando a minha classe aqui em endereço, ela é uma classe da entidade, fazendo parte do modelo aí usando MVC. Eu vou implementar Serializable por padrão do Pojo, né? Vou digitar aqui ser, vou dar um Ctrl espaço e aí o NetBeans vai me sugerir. É esse primeiro mesmo que está aparecendo aqui, Serializable, do pacote Java.io. Vou dar um Enter e ele vai colocar o import para mim aqui, ó. Eu não preciso ficar importando sempre. Dou o Ctrl espaço, ele sugere, dou o Enter, ele já faz o import para mim. Senão eu teria que ficar importando na mão ou ficar digitando aqui, ó. Começamos então com nossa primeira variável de instância. Eu vou colocar o identificador, o ID, do tipo integer. Poderia ser long, mas vou trabalhar com integer mesmo. Vou chamar de ID, conforme combinado. E aqui daí eu vou criar, olhando aqui nossa classe de endereço, outras variáveis de instância aqui, ó. Logradouro, tipo string, bairro, cidade, estado, tudo do tipo string. Então, private string logradouro, ponto e vírgula. Aqui tem um macetezinho, ó. Eu vou deixar o cursor nessa linha porque eu quero fazer uma cópia aqui, private string, não vou precisar ficar digitando, só vou mudar o nome da variável de instância. Então, Ctrl Shift, setinha para baixo, ele faz uma cópia. 2 cliques aqui para selecionar e escrevo bairro. Ctrl Shift, setinha para baixo, cidade, Ctrl Shift, setinha para baixo, estado. Aí, crio conforme está lá no diagrama de classe. Depois disso, nós vamos criar agora os get e setter. Tem mais um outro macete aqui também do NetBeans, um atalho. Alt Insert, ele traz para mim um menuzinho com algumas sugestões. Eu vou selecionar aqui o getter setters. Vou dar um Enter, ele traz essa outra janela. Setinha para cima, espaço, ele seleciona para mim todas as variáveis de instância da classe endereço. Eu dou um Enter e ele cria para mim aí os getters e setters. Falta ainda, por padrão do Pojo, criar o icos, hashcode e o método toString. A gente vai sobrescrever eles, então agora para aqui, ó, eu vou vir com o botão direito, inserir código fonte e vou escolher icos e hashcode, porque daí eu posso selecionar aqui, ó, né,
o atributo que eu quero. O identificador é o que define de forma única o nosso objeto, não vai ter nenhum identificador igual entre um objeto e outro, lá que corresponde à tabela dos bancos de dados, endereço, né? Vou selecionar os dois aqui, então para o equals e para o hashcode, e vou dar um gerar. Ele já cria para mim bonitinho. Aqui no equals, ele está dizendo que é redundante o if, então eu vou clicar aqui nessa lâmpada, na sugestão, né? Ele vai dizer que é redundante, eu vou clicar e ele vai arrumar para mim, corrigindo aqui, dando o return direto. Falta ainda o toString. Eu poderia vir dar um contraespaço aqui e colocar aqui o toString. Só que dessa forma aqui ele vai criar para mim e deixar assim, super toString. Daí eu teria que, claro, eu posso fazer na mão, mas a ideia é que a gente ganhe um pouquinho de tempo em relação a isso, porque o código nesse caso é básico. Eu vou dar inserir código e aí eu seleciono já direto quais são as breves de instância que eu preciso lá para mostrar o toString. Eu vou deixar o integer, o ID aqui. Poderia colocar todos para o toString, não tem problema. Vou deixar o ID para ficar o código um pouco mais limpo. Tirar os espaços e criado então os nossos outros métodos e o nosso pojo endereço aqui está criado. Sendo assim, seguindo o tutorial, foi onde que eu finalizei lá no blog, até o endereço. Conforme eu já tenho falado aí, cada parte do tutorial eu vou criar videoaula. Então, numa próximo tutorial, eu vou estar terminando de criar, em relação ao diagrama de classe, as outras classes aqui, fazendo conexão com o banco, criar a classe de conexão e as outras partes. Então, nessa parte a gente finalizou e até a próxima.